Olá, pessoal. Hoje a nossa aula é sobre digestão. Então, nós vamos falar sobre o que é o processo de digestão, onde que ela acontece, né? Quais são as porções que são importantes do trato gastrointestinal durante o processo de digestão, vendo particularidades dentro de espécies e, inclusive, vendo como elas evoluem, as espécies evoluem a partir da digestão, ou na verdade, como o processo de alimentação influencia no processo de evolução, e vamos entender também como que é a absorção desses nutrientes, carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais, e vamos ver particularidades dentro de algumas espécies de interesse zootécnico. Então, o que é digestão? É um conjunto de processos interdependentes. Por que são interdependentes? Porque são vários fatores que afetam a digestão, e a digestão ela é programada desde a boca até o final do intestino. Então, etapas precisam acontecer anteriormente para que as próximas etapas aconteçam de forma adequada também. Então, a primeira quebra, por exemplo, tem que acontecer na boca, e as demais quebras vão acontecendo nas porções inferiores do intestino, ou mais caudais, né? Então, há uma fase física, que é a fase mesmo de trituração, a fase química, onde tem a ação de ácido clorídrico, por exemplo, e a ação biológica, né? Ácido clorídrico e enzimas, né? E depois a função, a parte biológica, que são os micro-organismos. Está baseada sempre num processo hidrolítico de solvatação, então há uma quebra e a água não deixa as moléculas se ligarem novamente, e as quebras devem acontecer até a unidade absortível, e é muito dependente, então, da espécie que a gente está trabalhando. Então, de uma forma geral, é isso aqui, né? Isso aqui representa um grão de milho, né? E aí esse grão de milho, então, pode ser quebrado por partículas menores, e aí a água e as enzimas vão conseguir acessar, então, essas porções menores, e aí vão conseguir fazer a digestão final para que haja absorção. É um processo de solvatação dos componentes para que eles possam ficar solúveis e, então, serem absorvidos. O trato gastrointestinal ele é composto, então, pela boca, pelo esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso, e tem as glândulas que são anexas, né? As glândulas salivares, a vesícula biliar, o fígado e o pâncreas, que estão assessorando, entregando componentes importantes durante o processo de digestão. E a função do intestino é mobilidade, então conduzir o alimento pelo intestino, fazer secreção, então ele também secreta vários componentes que são digestivos, tem as glândulas da submucosa, que a gente já vai ver, que são secretórias. Lembrar que a lactase é produzida nas glândulas da submucosa, né? Então, muitas pessoas são intolerantes à lactose, e essas pessoas não produzem quantidades adequadas de lactase. É responsável pela digestão dos componentes alimentares e pela absorção. Para a gente ter uma ideia melhor do intestino, a gente vai ver um corte desse intestino, de uma alça intestinal, para a gente entender um pouco mais, né, como esse intestino funciona. Então vamos ver aqui, ó. Aqui a gente tem uma camada celular, que são os enterócitos, né? Essa camada aqui é a camada da mucosa. Então, toda essa porção aqui é chamada de camada mucosa. Aqui eu tenho uma camada unicelular, que é dos enterócitos, ou podem ser colonócitos, quando chega lá no cólon. Então, esses enterócitos são os responsáveis pelo processo absortivo. Logo abaixo dessa camada, a gente vê uma outra camada que é de tecido linfático difuso, chamado de lâmina própria. Então, aqui tem as células do sistema imune. Essas células estão aqui, são soldados que protegem contra a absorção de patógenos. E aqui tem uma camada muscular. Para que serve essa camada muscular? Vocês sabem? Essa camada muscular não é para contração. Ela é para contração e propulsão do conteúdo, mas sim para o ajuste da mucosa ao conteúdo alimentar. Então, a mucosa deve ficar próxima ao conteúdo alimentar. Por isso que existe essa muscular da mucosa. Então, temos a mucosa, a lâmina própria, depois nós temos a camada muscular da mucosa, certo? Então,
essa camada muscular ela serve somente para ajustar o alimento, a mucosa ao alimento, então ao bolo alimentar, já que os microvílulos estão aqui em cima dessas células, então cada pontinho desse aqui é uma célula e em cima dessa célula tem os microvílulos. E lá no meio dos microvílulos que estão as enzimas que fazem a digestão final, que são provenientes aqui, ó, das glândulas da submucosa, que está aqui. Então vejam que é um processo muito interessante, né? Que a gente precisa realmente conhecer essa estrutura para a gente entender depois a digestão. E aqui logo abaixo nós temos uma camada chamada submucosa. Essa submucosa é uma camada importante do intestino. Depois vocês vão ver lá na cirurgia, vocês vão ver a importância que tem essa camada aí. Por quê? Porque essa camada é a camada mais forte do intestino. Ela tem tecido conjuntivo aqui. Esse tecido conjuntivo dá firmeza à mucosa. Então, quando a gente vai fazer uma sutura, por exemplo, a gente vai pegar essa camada, não pega a camada muscular nem a mucosa. A mucosa é frágil. E a gente pega essa camada submucosa que é resistente. Então, essa camada submucosa, ela é importante porque por aqui chegam os vasos sanguíneos que vão chegar aqui perto, aqui dentro dos vilos. Então, os vasos vêm, eles vêm aqui no vilo, né? E depois eles drenam lá para a porta, né, que vai para o fígado. Então, estruturas importantes aqui, as glândulas da submucosa, tá? Então, as glândulas da submucosa são muito importantes e elas que vão produzir as peptidases, aquelas enzimas que fazem a quebra final depois das proteínas, a quebra final dos glicídios que vão ser absorvidos, certo? Então, essas glândulas que são bem importantes neste processo. Nessa camada a gente vê alguns tecidos aqui, ó, algumas células, né, que fazem parte essas células aqui são os neurônios da mucosa. E esses neurônios da mucosa estão conectados a um grupo de neurônios que é chamado de neurônios da camada muscular. Então, esses dois formam o plexo nervoso mioentérico. O plexo nervoso mioentérico, ele é o ponto de ele funciona como um marca-passo, certo? Então, ele dá uma descarga e faz com que o intestino tenha contrações sucessivas durante todo o tempo. E essas contrações podem aumentar ou diminuir, porque elas são inervadas pelo sistema nervoso autônomo. Então, o parasimpático estimula o peristaltismo e o simpático deprime o peristaltismo. Bom, então essa é uma estrutura importante, depois a gente vai ver por que ela é importante. E logo abaixo nós temos uma camada circular de músculo, que é o músculo que faz a contração circular, né? Então ela faz uma constrição na luz intestinal, que propulsiona o quimo. E depois nós temos a camada longitudinal, de músculo longitudinal, que também é importante para fazer essa contração, que leva o conteúdo adiante. E por último, o rebatimento da serosa. O que mais que a gente vê aqui? A gente vê aqui o ducto entrando, então, dentro do trato gastrointestinal. Pode ser o ducto colédoco, por exemplo, né, que traz o suco biliar e o suco pancreático. Essas estruturas são bem importantes. Então, está tudo descrito aqui, essas estruturas, né, do trato gastrointestinal. E quando a gente olha para a mucosa, a gente vai ver que a mucosa, nas diferentes porções aqui do esôfago, estômago, duodeno, jejunum, ilho e cólon, são diferentes. Então, o esôfago, né, tem ali um tecido estratificado, mais cornificado, né, que serve somente para conduzir o alimento. Depois, chegando no estômago, a gente vê que tem uma estrutura bem interessante, né? Já tem criptas profundas aqui, né? Que produzem as células, onde tem células que produzem ácido clorídrico, células que produzem pepsinogênio, células que produzem fator intrínseco e principalmente muco, né? Então, o mais importante aqui é o muco, para cobrir toda essa mucosa aqui, né? Depois vocês vão ver que as pessoas têm problema com anti-inflamatório, né? Tomam anti-inflamatório e sentem ardência estomacal. Isso acontece porque esses anti-inflamatórios, eles diminuem a ação de uma enzima chamada COX-2. Na verdade, eles deveriam inibir somente a ação da COX-2, mas eles inibem também a COX-1, que é muito importante para a produção de muco. Então começa a diminuir a produção de muco e com excesso de antibióticos anti-inflamatórios não esteroidais, começa a
ter diminuição de muco e aí o ácido começa a chegar perto da mucosa e dá aquela sensação de queimação, podendo causar úlceras, inclusive. Então, muito cuidado com os anti-inflamatórios não esteroidais. Então, aqui é uma superfície secretória para acontecer a digestão, principalmente das proteínas. Depois nós vamos para o duodeno. Então, no duodeno a gente já vê outra característica. A gente vê villus, que está relacionado com absorção, e criptas relacionados, então, à produção de enzimas, que vem lá da submucosa, né? Então, aqui nós temos produção de conteúdo lá da submucosa, são aquelas enzimas que vão fazer a digestão final do alimento para que haja absorção. Depois de jejuno, muito mais absorção, então villus bem longos, compridos, as criptas são menos profundas, e o ilho, então, vai diminuindo também a quantidade de villus e criptas, e aí chegando no cólon, a função do cólon basicamente é fermentação e absorção de ácidos graxos voláteis. Então, aqui no cólon a gente vê uma grande quantidade de células caliciformes que secretam muco também para que as fezes possam né, não ter contato direto com a mucosa, né, tem um muco em cima, e aqui a absorção de ácidos graxos voláteis derivados da fermentação. Essas células aqui, elas estão acostumadas a usar ácido butírico, então elas se nutrem de ácido butírico, e isso é importante, e o ácido butírico vem do processo de fermentação. Tá? Então a gente vai ver como a nutrição é importante para nutrir o intestino. O intestino ele é nutrido pelo que vem da dieta e não pelo que vem por corrente circulatória. Isso é uma coisa importante, por isso que os animais não podem parar de comer, a gente não pode parar de comer. É muito importante, a taxa de recuperação hospitalar dos pacientes que comem é muito mais alta e o tempo de permanência no hospital é muito menor dos pacientes que são alimentados e que consomem realmente, né? Então o alimento tem que ser consumido pelo animal e não somente o animal, uma tentativa de alimentação do animal. O alimento realmente tem que entrar no trato intestinal do animal. Bom, então basicamente o que o intestino faz é pegar substâncias que são muito complexas, como os ingredientes que nós botamos na dieta, como farelo de soja, milho, farinha de carne e outros ingredientes, e podem ser ingredientes da nossa alimentação também, fazer a digestão e depois absorverem o quê? Absorverem aminoácidos livres, dipeptídeos, tripeptídeos, açúcares simples, mono e diglicerídeos. Tá? Então, nós conseguimos absorver os glicerídeos, que é a parte da gordura, né? Os mono e diglicerídeos, o glicerol, que está presente na gordura também, os minerais, as vitaminas e a água. Basicamente, o trato gastrointestinal é um tubo onde o alimento passa e aí uma parte é absorvida. E essa parte vai para os tecidos, uma parte mantém a formação dos tecidos, ou seja, é estrutural, ou seja, a proteína vai para compor o músculo que foi degradado, ou se o animal está crescendo, vai para depositar músculo. E, no caso da energia, uma parte é utilizada como energia. Então, os nutrientes que vão vir via dieta, muitos deles, né, os que geram energia, como gordura, carboidrato e proteína, vão ser fontes, né, de queima. E aí o processo final é a geração de energia para as diversas funções, para a manutenção do corpo e para as funções que o animal desenvolve. Pode ser até para deposição de gordura, por exemplo, deposição de músculo, né? Então, ele vai usar essa energia para essas funções. E o que não for absorvido e metabolizado vai ser excretado. Uma parte é excretada pelas fezes, uma parte pela urina e um pouquinho lá pelo suor, através daquelas espécies que fazem sudorese. De uma forma geral, a digestão ela pode ser fermentativa ou hidrolítica, depende muito da espécie animal que a gente está trabalhando. Então, fermentativa é uma digestão que vem por fermentação, e a digestão hidrolítica ela vem por enzimas. Sempre ela é uma combinação de ambas, tá? Mas a espécie pode ser mais fermentativa ou mais hidrolítica, certo? Então, é sempre uma combinação de ambas digestões. E aqui eu trago o processo evolutivo, né? Então, como que as espécies elas formaram, evoluíram no seu trato gastrointestinal a partir do que essas espécies consomem.
Então eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, depois vocês vão prestar atenção em mais detalhes, vocês vão ter os slides para ver. Eu só quero que vocês vejam aqui como é simples o trato gastrointestinal de espécies que são carnívoras. Olha só, um morcego insetívoro, um morcego que faz consumo de sangue, né, um vampiro, olha só o estômago dele como é que é. Chega a ser longo, né? Porque esse animal, ele toma plasma, e plasma é um componente extremamente rico em nutrientes e tudo digestível, porque é plasma sanguíneo, já está tudo digerido, já está lá no plasma, né? Então o animal não precisa nem de intestino, né? Quase. Mas ele tem um intestino aqui para fazer a digestão de uma parte da hemoglobina e de todos os componentes que vêm lá via sangue, né? Que ele está sugando. E os insetívoros também, aqui um estômago relativamente grande, mas o inseto é proteína e gordura, então ele digere. Então essas espécies comem basicamente proteína e gordura. O mink, que é próximo ao ferret, né? Então também estômago grande, olha só, não tem estrutura de seco e cólon grande. Outras espécies aqui, né? Aardwolf, olha só, estômago relativamente grande, intestino muito simples. O cão é que começa a aparecer um seco aqui, mas ainda o intestino grosso é muito pequeno, sem saculações, o que mostra que essa espécie ela fermenta pouco, né? Não que não seja importante a fermentação, é que fermenta pouco. A gente olha o gato aqui, tem um seco menor ainda, né? Então uma espécie também carnívora, estrita. Aqui nós temos focas, né? Então olha só, comem peixe, né? Então, basicamente, de novo, gordura e proteína. E a gente vai para outras espécies que a gente vai vendo que também são espécies carnívoras e que consomem, tem um intestino bastante simples, até chegar nesse baby brush aqui, que é uma espécie que tem um intestino tão simples, que é tão curto, às vezes não dá nem tempo de digerir e absorver a proteína, e depois ela é fermentada aqui. Então, são espécies que foram evoluindo baseado no alimento que estava disponível. Quando a gente chega nos onívoros, a gente começa a ver estruturas um pouco distintas, né? A gente começa a ver estômagos um pouco menores, o intestino começa a alongar, né? Apesar de não ter ainda uma estrutura de fermentação bem definida, a gente vai vendo que vai aumentando, né? Por exemplo, o estômago já vai ficando um pouco mais complexo. Aqui, nesse animal aqui, ó, a gente já vai vendo que tem uma formação de seco aqui grande, que já demonstra fermentação, e a gente chega no opossum, que é o gambá nosso, né? Então, olha só, o estômago já tem compartimentos, então provavelmente já tem uma pequena fermentação dentro do estômago, daí um intestino muito simples e depois uma digestão fermentativa grande aqui no cólon. Então, um animal que tem fermentação que é relativamente expressiva, e é um onívoro. E a gente tem mais onívoros, né? Tem muitos animais que são onívoros. Depende quão onívoro, assim, o onívoro está no meio dos carnívoros e vegetarianos. Então ele pode ser um onívoro mais pro lado dos vegetarianos ou um onívoro mais pro lado dos carnívoros. Então olha aqui, ó, o tatu, rato é muito, come muita celulose, então fermenta aqui, ó, tem um seco grande, começa a ser um animal mais fermentador. Alguns macacos que comem folhas também, até chegar, né, em espécies de macacos um pouco mais complexas que a gente já começa a ver saculações aqui, né? Então já tem saculação. Olha só o macaco aqui também, ó. Olha só, cheio de saculações aqui. Então esse animal já fermenta bastante, né? Um animal que tem grande fermentação. E aí vai indo, né? Temos mais onívoros, daí aqui tem um babuíno, chimpanzé, olha só como é que é o intestino, ó, cheio de saculações, intestino relativamente grande, né? O humano, que também tem saculações, muito parecido com o humano com as outras espécies, né, de primatas. Aqui tem um exemplo fetal, né, para ver que no feto também tem uma estrutura se desenvolvendo ali. E o suíno, que é o nosso onívoro clássico da produção animal, que tem um grande seco e depois o cólon é gigante, tem o cólon ascendente, descendente e transverso, e ele é todo espiralado, né? Tem aqueles no cólon, eu acho que é o ascendente, ele tem a alça, o giro centrífugo e centrípeto, né? Então é enorme esse cólon aqui. E aqui fermenta, né? Então essa é uma espécie muito capaz, né, de sobreviver, come coisas muito distintas, né? Vegetais, tecidos animais, é muito eclético no seu consumo alimentar. Até a gente chegar em animais herbívoros. E aí vejam o que acontece nos herbívoros. Olha como é que fica o colo dos herbívoros. Esse aqui é o wombat,
que é uma espécie da Austrália, que está em extinção. Aqui tem o orangotango, veja só, o orangotango, o pônei, uma zebra e, claro, aqui poderia ter um cavalo, né? Muito parecido com o intestino do cavalo. Um rinoceronte, então um parente próximo lá dos equídeos também, né? E o elefante, então espécies que fazem grande fermentação, comem somente componentes de origem vegetal, não tem componente de origem animal. Mas continuam sendo não ruminantes, né? Então são animais que fermentam sempre depois de passar pela digestão hidrolítica, eles fermentam. Então aqui o guinea-pig, o porquinho da Índia, que vocês conhecem bem. Aqui tem mais um exemplo do voo, que é um roedor bastante grande, o seco. O coelho, que é enorme, né? O seco do coelho, olha só, gigantesco, né? Ele inclusive fermenta os componentes aqui, depois ele consome de novo esses componentes fermentados e faz uma nova digestão sobre esses componentes fermentados. Se a gente pega o koala, por exemplo, olha o tamanho do seco do koala, olha aqui, é gigante, né? Esse animal come eucalipto, folhas de eucalipto. Depois ele tem um cólon também muito gigante. Então esse animal come uma dieta muito específica, tem um aparelho digestivo bem designado para a digestão dessas folhas. E aí tem espécies de Madagascar, por exemplo, esse animal aqui, que tem um seco gigantesco, né? E se nota que esse animal também tem características bem acentuadas de um onívoro. Até chegar nos herbívoros que começam a fermentar anteriormente. Então vejam só, o esôfago e o estômago se diferenciaram para formar câmaras que acabam fazendo fermentação anterior, antes do processo de digestão hidrolítica. Então muda, inverte a regra, né? O canguru também, olha aqui, ó, cheio de estruturas aqui que impedem a progressão do alimento e parece que vão retendo o alimento para fermentar antes de fazer digestão. Todos eles herbívoros. Umas espécies aqui de macacos, e aí vem os nossos clássicos conhecidos como a ovelha, a lhama, que são pseudo-ruminantes, olha só, câmaras, que eles não têm o coagulador, né? Então, eles têm o rumen, o retículo, eles não têm o omaso e eles têm o abomaso, né? Que o abomaso é o estômago verdadeiro. E depois eles ainda fazem, então, tem o estômago, o intestino delgado, e daí depois aqui ainda fazem uma fermentação, né? Então, são animais que fazem uma fermentação anterior, uma digestão hidrolítica, e depois uma fermentação posterior ainda. E assim a lhama, e depois os ruminantes clássicos, né? Então, os ruminantes do bovino, né? Então, seria o ruminante mais clássico. Bom, a minha pergunta é a seguinte, qual é a diferença entre fazer fermentação anterior e fermentação posterior? Qual a diferença? Vocês já pensaram nisso? Por que esses animais fazem fermentação anterior ou fermentação posterior? Basicamente, os animais que fazem fermentação anterior, eles fermentam e durante o processo de fermentação gera o quê? Ácidos graxos voláteis e a microbiota se multiplica, né? Então, parte da fibra, que era carboidrato, reage com nitrogênio e acaba formando proteína microbiana. Então, o animal ele acaba digerindo os micro-organismos aqui e aproveitando a proteína microbiana. Então, ele pode comer um ingrediente de muito baixa qualidade e formar aminoácidos essenciais através de micro-organismos, já que os micro-organismos trazem aminoácidos essenciais. Então, essa é uma vantagem de desenvolvimento da fermentação anterior. E é assim que essas espécies se beneficiam. A fermentação posterior é uma forma de aproveitar o que não foi aproveitado anteriormente. Então, essa digestão posterior, ela não deixa aproveitar, por exemplo, os aminoácidos, porque não tem digestão e absorção de aminoácidos no trato inferior distal. E isso é um pouco ruim. Então, a fermentação, o que se adquire da fermentação posterior é somente ácidos graxos voláteis, né? Então, é uma forma de conseguir um pouco de energia a partir da fermentação posterior. Então, quem faz fermentação anterior se beneficia mais. Então, fazendo uma comparação entre um cão, por exemplo, de raça bem grande, um suíno, que tem um tamanho aproximado a de um cão de raça grande, e um pônei, que também tem um tamanho aproximado, nós estamos comparando aqui um carnívoro, um onívoro
e um vegetariano. Então vejam a diferença de proporção. Carnívoros com estômago muito grande, intestino curto, pequeno, sem estruturas de fermentação, com estruturas de fermentação posterior muito modestas, enquanto os suínos, que já consomem vegetais, né, já começam a ter estrutura para fermentar fibra, e a fibra é de origem vegetal, né? Então, tem que ter uma estrutura para aproveitar a fibra. E no caso dos equinos, que consomem basicamente vegetal, eles vão ter que fermentar fibra, e por isso eles têm essa estrutura gigantesca aqui, que vai ser a fornecedora de energia para o metabolismo do animal. E no caso dos ruminantes, então, vejam só, o animal vai comer o alimento, vai parar dentro do rumen, e aí o rumen começa a fazer uma série de transformações sobre o alimento. Então, tu bota lá um perfil aminoácidico, por exemplo, eu vou botar uma proteína de altíssima qualidade para os bovinos. E não significa que o animal vai absorver essa proteína de alta qualidade. Mas se eu botar uma proteína de muito baixa qualidade dentro do rumen, o animal pode transformar essa proteína em proteína microbiana, e aí ele vai absorver essa proteína microbiana. E a proteína microbiana, ela é uma proteína de média, pelo menos, qualidade. Tá? Então, o animal consegue, através do rumen, produzir diferentes componentes aqui e que são essenciais para o próprio animal. Então, aqui se produzem vitaminas do complexo B, por exemplo. O animal não precisa ter ingestão de vitaminas do complexo B, porque tudo é produzido aqui por essa microbiota que está dentro do rumen. E depois, então, isso tudo é digerido e absorvido. Inclusive, esse animal não tem uma necessidade específica de proteína, ele tem uma necessidade específica de nitrogênio via alimentar, já que a microbiota ruminal é capaz de transformar esse nitrogênio em proteína microbiana e depois o animal digere os micro-organismos que vão passando por aqui. Tem espécies muito particulares, como o coelho, que faz algo muito interessante. Então, o coelho, aqui está o trato gastrointestinal do coelho. Olha só o estômago dele como é que é. Ele é todo adaptado para esse hábito que os coelhos têm. Então, os coelhos, eles fazem o quê? Eles consomem um alimento, o alimento vem aqui para dentro do estômago, eles digerem esse alimento, pasto, né? São vegetarianos. Passa pelo alça descendente do duodeno, ascendente, jejuno, ilho, e chega lá no cólon. Quando ele chega aqui, nessa porção do intestino grosso, essas fibras que são maiores e que podem ser fermentadas, elas são separadas e elas vêm aqui para dentro do seco para serem fermentadas. E elas ficam aqui por cerca de até 12 horas fermentando. E aquelas fibras que são curtas, que já não tem mais o que fermentar, elas são separadas aqui por esse órgão que tem aqui, e aí elas viram as fezes, aquelas fezes pretas que a gente vê, né, na gaiola do coelho, que caem lá pela gaiola. Excelente. Bom, o que acontece? Isso acontece durante o dia, em que o coelho faz consumo alimentar. Durante a noite, o coelho, depois que já passou 12 horas desse conteúdo aqui dentro, o coelho tem estímulos através de ACTH e ele libera esse conteúdo do seco aqui. O que é esse conteúdo do seco? É um conteúdo cheio de fermentado. Então, ele não é fezes, ele é um conteúdo fermentado, ou seja, ele é a fibra que os micro-organismos atacaram, fizeram uma população enorme de micro-organismos ali, porque eles se procriam, né, sobre a fibra, e aí o animal ele defeca esses componentes com uma cobertura de muco por cima. Então, são como se fossem bolinhas com uma parte branca em cima, que é muco. E o animal reconhece isso, e ele pega diretamente do ânus, né, e coloca e come de novo isso. E elas vêm aqui para essa região fúndica do estômago. Ele faz isso durante a noite. Isso é fisiológico. Tá? E não é consumo de fezes, é consumo do que a gente chama de secotrófos. Eles vêm do seco. E ele acumula nessa porção. Então, quando chega o dia, ele já comeu esses secotrófos, eles estão aqui alojados. E aí ele faz uma nova refeição de fibra. E aí começa a misturar todo esse conteúdo. Aí, o que acontece? Passa de novo, né? Ele faz a digestão dos micro-organismos, né? Então, aquilo que era a fibra que estava fermentando aqui, já é fibra com micro-organismos agora, né? Então, tem menos fibra e muito mais micro-organismos. O que foi feito foi uma modificação, se modificou a fibra e transformou uma parte dela, pelo menos, em proteína de média a alta qualidade. E aí, então, começa a digestão, digere a proteína, digere o micro-organismo, o animal absorve os nutrientes, absorve as vitaminas provenientes dos micro-organismos,
E aí, a parte mais longa, que é referente ao alimento que o animal comeu, o pasto, por exemplo, vai para dentro do seco para fermentar, e aquela que é a porção referente aos secotrófos, que é uma porção já fermentada e digerida, vai formar as fezes diurnas. É bastante interessante esse metabolismo, porque permite ao animal fazer um duplo aproveitamento. Mas isso, de novo, é secotrofia. Coprofagia é um hábito patológico. Então, nenhuma espécie animal faz coprofagia como hábito normal. Somente em uma situação é normal coprofagia, que é quando as mães têm filhotes e os filhotes estão sob cuidados da mãe, muito próximos ao parto, em que a mãe deve fazer a limpeza das crias e a estimulação para que haja defecação e para que os filhotes urinem. Então, através da lambedura da mãe na porção próxima aos genitais, faz um estímulo na barriga do animal também, faz com que ele seja estimulado a defecar e urinar. Isso acontece bastante em animais que são carnívoros, né? E é fácil de reconhecer em cachorro e gato. Nos animais herbívoros, não, porque as espécies já nascem bem mais prontas, né? Então, um equino, quando nasce, um bovino já nasce caminhando, né? E uma espécie de cão e gato nasce num estágio ainda anterior de desenvolvimento. Se a gente pega um rato, por exemplo, é muito mais primordial. Se a gente pega um marsupial, mais ainda. Depende da espécie. Então, de uma forma geral, fazendo uma revisão, nós temos o alimento que é macerado na boca, forma partículas pequenas, sofre uma digestão hidrolítica ou fermentativa, depende da espécie. A hidrolítica é por enzimas, a fermentativa por micro-organismos, e aí vão ser entregues ao animal produtos da hidrólise, no caso da hidrolítica, que vão ser absorvidos. Então, aqueles componentes que a gente já falou anteriormente, né? Então, aqueles componentes que a gente sabe que conseguem ser absorvidos, como glicose livre, frutose, galactose, aminoácidos dihidropeptídeos, monoglicerídeos, diglicerídeos, glicerol, ácido graxo livre e água, né? E os eletrólitos. E a fermentativa, então vamos lá, a fermentativa vai gerar nitrogênio, então dentro do rumen, por exemplo, você gera nitrogênio, esse nitrogênio pode ser pego pela microbiota, pode ser incorporado em micro-organismos, ou pode simplesmente liberar esse nitrogênio que vai ser absorvido pela parede do rumen. E esse nitrogênio depois vai virar ureia, e depois vai voltar pela saliva ou ser excretado via urina. Mas o processo de fermentação gera ácido acético propiônico butírico, mais o CO2 e metano. Tá? Então, são dois contaminantes ambientais bem importantes. Então, os ruminantes, por muito tempo, foram visados como duas espécies altamente contaminantes do ambiente, por isso a produção animal foi questionada em vários momentos, mas hoje já se sabe que depende muito do local onde a instalação está feita, né? Tem que considerar todo o ambiente. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a produção bovina, ela preserva um bioma, que é chamado de bioma pampa, né? Que preserva esse bioma. Então, a gente tem que levar em consideração sempre o local, né? E o benefício, a adaptação que essas espécies têm com o local. O trato gastrointestinal produz hormônios, que podem ser endócrinos, parácrinos ou neurócrinos, são vários hormônios. O intestino é um grande produtor hormonal, um dos maiores, controla o humor. Todo mundo sabe que quando a gente está com fome, a gente fica de péssimo humor, né? Tem pessoas que ficam piores, né? Tem pessoas que não ficam de tão mau humor, né? Mas é realmente uma influência sobre o sistema nervoso central. O trato gastrointestinal inibe apetite, ele estimula também, então tem uma série de hormônios que funcionam localmente, outros em porções mais distantes, chegando até o sistema nervoso central. Também esses hormônios controlam as secreções do fígado, né, na forma da vesícula biliar, do pâncreas e do próprio intestino, né, na produção de componentes que são liberados no próprio intestino, como a histamina, que é liberada na parede estomacal para a produção do ácido clorídrico. Tá? E regulam o sistema nervoso central, como eu falei, são influenciadores muito ávidos do apetite e da saciedade. Alguns hormônios que a gente conhece bem
são a gastrina, a somatostatina, que são secretados pelo estômago. No duodeno nós temos a secretina, a colicistoquinina, que controlam o esvaziamento gástrico, a motilina, o peptídeo inibitório gástrico e a somatostatina. E das ilhotas pancreáticas, nós conhecemos a insulina e o glucagon, que são dois que são endócrinos. Ainda tem o polipeptídeo pancreático e a somatostatina. São vários hormônios responsáveis pelo processo de digestão. Estão as enzimas, os hormônios estão associados ao processo de digestão e influenciam diretamente a saciedade e o apetite. No ilho e no cólon, nós temos também secreções, né? Então, tem o enteroglucagon, tem o peptídeo YY, é um importante sinalizador do sistema nervoso central e do próprio trato gastrointestinal para que o trato gastrointestinal pare de fazer secreções, né, na porção anterior, no estômago, por exemplo, no duodeno, porque o alimento já está chegando lá nas porções distais. Então, significa que o intestino foi alimentado. Isso tem impacto sobre saciedade, né? Neurotensina, somatostatina. A somatostatina é produzida em muitos órgãos e tem diferentes funções. O intestino, então, tem aquela camada de tecido imune, né? Então, tem um sistema imune muito importante, né? Com linfonodos mesentéricos, com a formação de placas de Peyer's, que são acumulados de células que são observados em aves. Tem muitas células ali naquele espaço logo abaixo da mucosa, que é chamado de lâmina própria. Tem linfócitos T e B, plasmócitos, mastócitos, macrófagos e eosinófilos. Quando vocês olham para uma lâmina do intestino, vocês vão ver uma camada mais acidofílica, que é uma camada que é mais roxa, muito embaixo da mucosa. Ela fica roxa assim porque essas células aqui do sistema imune, elas são pigmentadas por aquele corante de eosina, né? Hematoxilina. Né? A hematoxilina que deixa aquela cor mais arroxeada. A eosina é mais avermelhada. E eles secretam vários componentes, como histamina, prostaglandinas, leucotrienos, citocinas, que são todos mediadores inflamatórios. Então, se a gente tiver qualquer inserção de micro-organismos ali no intestino, esses componentes começam a ser liberados, e aí vocês já sabem, né? Tendo histamina no local, tem inflamação, né? Então, aí começa todo o processo inflamatório, e ele é, muitas vezes, deletério, né? Então, tem que cuidar, porque a inflamação faz com que os animais não ganhem peso, não façam uma boa conversão alimentar, uma série de influências aí. A inervação eu já falei para vocês, né? Então, recebe inervação simpática e parasimpática. E essa inervação, então, ela vem, né? Ela vem do vago e vem da medula espinhal e também dos gânglios do próprio sistema nervoso central, né? Então, tem várias origens aí. Tem da cadeia laterovertebral simpática, da cadeia parasimpática, e todos eles vão atingir, então, o plexo mioentérico, que se relaciona com o plexo submucoso, e que fazem estimulação, então, de todo o intestino. Pode aumentar, diminuir peristaltismo, aumentar e diminuir irrigação sanguínea, e uma série de funções que controlam o processo de digestão. Aumentam a motilidade, aumentam ou diminuem secreção e absorção. Então, tudo que for simpático, né, tende a deprimir o processo de digestão, e que for parasimpático tende a estimular. Aqui é o contrário da maior parte das ações do simpático parasimpático. Contrações, então, cerca de 3 contrações no estômago por minuto, no duodeno, cerca de 12, então tem uma frequência relativamente alta de contrações, e essas contrações são importantes para conduzir, né, o alimento que está dentro da luz, para que ele seja digerido e absorvido. E essa frequência pode ser modulada através daqueles plexos que chegam até o intestino. Então, vem agora as etapas da digestão.
Então, como que acontece a digestão? Basicamente, a digestão começa pela boca. E olhando para a boca dos animais, a gente já consegue ver mais ou menos o que esses animais comem e como é o intestino desses animais. Então, aqui, por exemplo, né, nós temos aqui uma espécie. O que vocês acham que esse animal é? Vegetariano ou carnívoro? Esse aqui? Então, quando a gente olha para esse animal, a gente já vê que ele é um vegetariano, né? Esse monte de dente aqui, desse jeito, né? Então, esse aqui é vegetariano, esse aqui é vegetariano, uma girafa, né? Aqui é uma cabra, isso aqui é uma girafa. Aqui a gente vê um suíno, olha a quantidade de dentes que tem um suíno. Aqui um hipopótamo, então vejam, olha a quantidade de dentes que tem o animal. Então, são animais que comem vegetais. Quando a gente vai para espécies carnívoras, a gente vê esse tipo de dente aqui, ó, pontiagudo. Quanto mais carnívoro ele é, menor é o número de dentes. Aqui tem um gato. Ó. Na verdade, isso aqui não é um gato, isso aqui é um ferret, eu acho. Então, olha só, pouquíssimos dentes, né? Poucos dentes aí, dentes bem afiados, pontiagudos, para carne, né? Proteína e gordura. Aqui esse animal está adaptado para vegetais que têm carboidratos e fibras na sua maior quantidade. Aqui um cisne, né? Então, um crânio de um cisne, então um bico adaptado para comer estruturas também vegetais, né? É onívoro, a espécie animal. Ratos, roedores, né? Adaptados, então, com a boca para fazer, para roer mesmo, né? E depois aqui tem uma quantidade de dentes que amassam o alimento. E aí por diante, aqui um animal próximo ao suíno, que é um javali. Né? Então, na verdade, o javali está aqui. Né? Eu acho que esse aqui é um suíno. Então, o primeiro contato do alimento é na boca, e na boca o animal tem a possibilidade de não comer. Então, se ele engolir, pronto, já foi, né? Então, a única etapa de controle voluntário. Na boca e nessa, juntando o olfato, né? O animal tem a capacidade de perceber, então, o cheiro, o gosto dos alimentos e a textura. E aí isso vai variar muito de espécie para espécie. Então, espécies, por exemplo, como cachorro e gato, tem uma superfície olfativa muito grande perto das outras espécies, né? A espécie humana, se a gente for comparar com cachorro e gato, a gente praticamente não sente cheiro, né? Quando a gente olha para o número de células, né, em cães aqui é uma quantidade enorme, em gatos um pouco menor, e em humanos também muito pequena. Em compensação, quando a gente compara botões gustativos, a gente vê que humanos têm uma percepção, e em suínos também uma percepção maior a partir de botões gustativos. Então é diferente entre as espécies, a gente vai ter que usar, né, desse conhecimento aqui quando a gente for fazer dietas. Então o que a gente vai botar na dieta para os animais gostarem? É melhor botar um aroma ou botar um palatabilizante para o animal sentir gosto? Né? Então, em suínos já se sabe que todos esses aromas e sabores de chocolate, baunilha, morango, tudo isso funciona igual funciona para humanos. Então, os suínos que são filhotes, eles gostam muito desse sabor e eles buscam alimentos que tenham esses sabores aí. É legal porque os suínos são desmamados muito cedo, com cerca de 21 dias, e eles têm muita dificuldade em comer alimento sólido. Eles vêm de uma dieta líquida, estão com a mãe, né, sendo amamentados, e aí eles têm dificuldade em comer dietas sólidas, e quando a gente coloca esses aditivos aí, eles têm uma facilidade em comer. Durante a mastigação, então, tem secreção salivar, que são de dois tipos, tem uma parte que é serosa, uma parte que é mucosa. Na saliva de algumas espécies tem amilase e lipase sublingual, que não tem uma importância muito grande para a digestão em si, né, para absorção de nutrientes, mas sim para que o animal perceba o gosto, né? Quando a gente bota uma bala na boca, a gente começa a sentir o sabor doce, porque a gente tem alfa-amilase, né? E a alfa-amilase começa então a fazer a degradação desses açúcares, liberando, aí a gente consegue perceber. E espécies carnívoras têm um pouco de lipase lingual, que teoricamente serve para os animais se lamberem e fazerem a autolimpeza, né? Já que eles comem alimentos com alta quantidade de gordura. E tem secreções mucosas, que daí servem somente para lubrificação, tem algumas lisozimas que fazem proteção e para transporte do alimento até o estômago. Aqui tem a posição das glândulas, são várias, né? Glândulas em cães tem até um maior número do que em suínos propriamente. Em ruminantes tem uma função muito maior, né? Porque a saliva é um condutor do alimento até o rumen e é um meio
desculpa, em ruminantes, a saliva, ela recircula o nitrogênio que estava na corrente circulatória e o bicarbonato. Então, são duas coisas que circulam bem pela saliva em ruminantes e que têm uma importância enorme. Além, né, dessas coisas, né, que melhora a detecção de sabor, tem ação bactericida, né? Então, para não ruminantes, para monogástricos, não é tão importante como para ruminantes. Para ruminantes é super importante. Os ruminantes produzem cerca de 150 litros de saliva por dia. Imaginem isso. Então, é uma grande secreção salivar. Em ovinos chega a 10 litros. E aí ela tem o bicarbonato, tem o nitrogênio, fosfato, que tudo vai ser reaproveitado dentro do rumen. E elas favorecem, e ela, né, a saliva, ela favorece o controle do pH do rumen. Então, ela controla, mantém o pH do rumen. Por quê? Porque ela tem justamente esse bicarbonato aqui, que tampona, né, o fosfato que tampona, e o nitrogênio. Como que a gente faz para o animal produzir mais saliva? Com mais fibra. Mais fibra estimula a ruminação, que estimula a produção de saliva, que estimula o tamponamento ruminal. Então, quando a gente dá alimentos que são muito concentrados, que não tem fibra, o animal produz pouca saliva e o pH do rumen começa a cair, porque o animal começa a fazer fermentação a partir de carboidratos. E aí o carboidrato fermentado gera ácido lático e aí começa a acidificar o rumen. Ainda mais que não tem tanto bicarbonato lá dentro. Então, vai acidificar muito rápido, o animal vai entrar em acidose ruminal. Um quadro patológico bem clássico e que acontece sempre que há um desbalanço nutritivo. Bom, quando o alimento chega no estômago, então nós temos a primeira etapa do processo de digestão propriamente. Então, tem espécies que nem mastigam direito, nem precisam mastigar muito bem o alimento, porque o alimento ele ele tem uma partícula de um tamanho compatível para que o animal engula. Então, ele vai para o estômago e lá no estômago ele tem a ação, então, do suco gástrico. Então, a primeira secreção do estômago que a gente pode colocar aqui é o muco, então, a mucina, que cobre o estômago. Depois nós temos, então, a ação do pepsinogênio, do ácido clorídrico sendo produzido. Então, o ácido clorídrico é produzido, ele acidifica bastante o estômago e depois produz o pepsinogênio, que em contato com o ácido clorídrico acaba se tornando pepsina, e aí começa o processo de digestão. Tá? Então, o ácido clorídrico é super importante para hidrolisar o pepsinogênio, transformar ele em pepsina e começar o processo de digestão. O fator intrínseco é produzido também, é um agente quelador da vitamina B12 que vai ser absorvido no íleo depois. Tem um pouco de lipase gástrica em algumas espécies, normalmente são carnívoros, também não tem uma função muito grande para digestão. E a renina é produzida em neonatos, que é aquela que coagula o leite. Então, o leite ele é coagulado pela renina e ela permite, então, que haja digestão das proteínas do leite a partir do processo de coagulação. A renina é utilizada para fazer queijo, né? Então, também, antigamente era tirado do estômago de ruminantes, hoje já é recombinante. Então, como acontece a digestão no estômago? Basicamente, nós temos uma fase chamada de fase cefálica, em que a gente tem um estímulo, né, visual ou horário do dia, qualquer estímulo que faça com que o cérebro perceba que é um horário do animal se alimentar. E aí, esse estímulo estimula uma produção de um hormônio no estômago chamado gastrina. E a gastrina, ela estimula a produção de muco, que estimula a produção de ácido clorídrico, que estimula a produção de pepsinogênio. E aí, então, começa todo o processo de digestão. Então, todo o processo de digestão é estimulado e aí vai acontecendo essa digestão até essas coisas ficarem solúveis. Quanto mais proteína tiver, mais estimula a gastrina. Ou seja, quando tu come mais proteína, vai ter um processo mais acentuado de digestão. Bom, quando que vai sair do estômago? Quando esse negócio começar a ficar bem digerido. Tá? Então, esse negócio tem que estar bem digerido para sair do estômago. Não é de qualquer jeito que sai do estômago.
aí vai precisar estar num estado líquido para sair do estômago, porque vai perfundir pelo piloro. E pelo piloro não é muito fácil as coisas passarem, né? Então, o piloro é muito seletivo. E aí o piloro deixa passar substâncias que são bastante solúveis. E aí o piloro, quando chega lá no piloro, muitas vezes, a perfusão de ácido, ela sinaliza ao piloro que está chegando conteúdo do estômago. Mas a digestão no duodeno é uma digestão básica, né? Então, para um pH mais próximo do básico. Então, tem que neutralizar. Então, o piloro logo se fecha, né? Então, deixa passar um pouquinho de quimo e se fecha, porque a secretina, ela é produzida e ela tem um efeito inibitório, então, na secreção estomacal também. E ela tem um efeito estimulatório na colicistoquinina, que é uma dos hormônios controladores do piloro mesmo. Então, a perfusão do intestino delgado ela é controlada. Quanto mais colágeno os animais comem, mais estímulo de pepsina tem. O fator intrínseco é produzido no estômago para absorver, então, a vitamina B12 lá no intestino, no íleo terminal. Os ruminantes não precisam de vitamina B12 porque a microbiota produz e eles absorvem a partir da microbiota, né? Então, isso é uma particularidade, mas eles precisam de cobalto na dieta, o que os não ruminantes não precisam. Então, essa região aqui do estômago que é a região controladora do processo de digestão, né? Então, aqui é o piloro e essa porção aqui do piloro que se fecha, ele é muito forte, ele não deixa passar o alimento, se não estiver bem digerido. Então, o alimento vem, passa por essa região aqui, e aqui, ó, vocês já estão vendo a abertura do colédoco. Então, o colédoco se abre ali e já começa a neutralizar o conteúdo que vem do estômago para que haja uma digestão básica a partir da bile, né? A bile vem para solubilizar e depois vem o coquetel enzimático que vem do pâncreas exócrino, né? Quando a gente olha, então, para o estômago, né, a gente consegue ver essa estrutura aqui, né, as criptas cheias de células, né, a célula parietal, que produz ácido clorídrico e fator intrínseco, as células de Schiff, que produzem pepsinogênio, tem um grande número de células de muco, né, então elas produzem muco, que vai aqui para essa luz, e a gente consegue ver a lâmina própria aqui embaixo, que é cheio de células do tecido imunológico, né? Então, células do sistema imune, que estão ali para proteger. Então, quando o alimento chega no duodeno, então tem estímulo para a secreção de secretina. Como que é estimulada a secretina? Bom, ela é estimulada pelo conteúdo ácido. E aí a primeira coisa que a secretina faz, ela induz os ductos da vesícula biliar e os ductos do pâncreas a produzirem bicarbonato. Isso faz com que haja um tamponamento, então, daquele conteúdo ácido que vem do estômago. E aí, depois disso, começa, então, já está preparado para receber o coquetel enzimático que vem do pâncreas. Então, a secretina estimula também a colicistoquinina, que estimula a liberação de enzimas do pâncreas. E o pâncreas, pessoal, é um órgão que tem uma quantidade enorme de enzimas que a gente vai ver na sequência. E essas enzimas são muito importantes no processo de digestão. Elas têm, misturando um pâncreas com qualquer alimento, vai ficar praticamente tudo digerido em algumas horas. O pâncreas é muito potente. E a bile é um componente de solubilização de lipídios, principalmente, né? Então, a gota lipídica é uma gota muito grande, né? Então, imagina gordura, vocês imaginem, assim, uma gordura em água, né? Então, fica aquela bola e desse jeito não dá para digerir o triglicerídeo, né? Então, tem que solubilizar isso aí. E a bile, ela vem para solubilizar. É mais ou menos quando a gente frita um ovo, né? Tem um pouco de gordura na frigideira e a gente coloca sabão e água. E a gente chacoalha assim um pouco, né? Fica tudo branco. Mais ou menos isso que acontece com as gorduras. Então, quando eu coloco a bile faz isso. Ela solubiliza
as gorduras para que elas fiquem em partículas menores e aí haja a ação, né, das enzimas, das lipases que vêm do pâncreas. Então, aqui nós temos a fase do adenal, então tem a secreção aquosa do pâncreas, que vem o bicarbonato, e depois vem a porção enzimática. Aqui está o pâncreas, então mostrando aqui como que é o pâncreas, ele é parecido com isso aqui na maior parte das espécies, ele é bilobular, ele tem formato de L, fica na porção interna da alça descendente e ascendente do duodeno, e aqui tem um ducto, né, que leva então essas secreções exócrinas para dentro do intestino, e ele também tem uma porção que é endócrina, em que produz insulina, glucagon e vários outros hormônios que ainda estão sendo descobertos aí. O suco pancreático, então, é secretado, contém todas as enzimas e mais bicarbonato, que é importante para a digestão. E que enzimas são essas? São enzimas diversas. Então, tem ali tripsina, quimiotripsina, elastase, carboxipeptidase, o que mais que tem? Vamos ver aqui. Tem colipase, lipase pancreática, colesterol éster hidrolase e tem alfa-amilase pancreática, tem ribonuclease, desoxirribonuclease, fosfolipase A2. Então, um monte de enzimas aí que fazem digestão de praticamente tudo que tem na dieta. Só que tem uma coisa bem importante, né? Quando o tripsinogênio ele chega lá do pâncreas ao intestino, ele, através das enteroquinases, que são enzimas que estão na borda em escova da célula, que é bem assim, vocês têm que pensar na célula intestinal, e ela tem as microvilosidades, aquelas microvilosidades são chamadas de borda em escova. E essas microvelocidades têm essas enteroquinases no meio. E elas pegam o tripsinogênio e quebram em tripsina. E depois é a tripsina que ativa as outras proenzimas. Então vejam a importância de ativar a tripsina dentro do intestino, né? Porque essas enzimas aqui, além de elas fazerem a clivagem de peptídeos, né? Elas ainda ativam as outras enzimas que vão fazer a clivagem dos outros peptídeos para liberar aminoácidos de tripeptídeos para absorção. Então, é uma reação em cadeia, e eu vou falar para você sobre um problema que acontece. Então, olha aqui, a tripsina também atua sobre a colipase e atua sobre as demais. E essas enzimas têm sítios de ação bem específicos, né? Aqui é a amilase, que degrada o amido, né? Então, a ribonuclease, que degrada a RNA, as desoxirribonucleases, que degrada DNA, e a fosfolipase, que degrada fosfolipídios. Então, todas elas são ativadas pela tripsina. É importante ter tripsina funcional dentro do intestino. O problema é que tem alguns ingredientes, como a soja crua e alguns outros alimentos, que têm um fator antitripsina. Então vejam que a tripsina, quando ela está ativa, ela tem um fator que se gruda nela e não deixa ela cumprir as suas funções. E ele está presente na soja crua, que é um dos ingredientes mais utilizados hoje. Por isso que toda a soja é tostada, para que desative esse fator que quer a tripsina. Esse fator é chamado de fator de Kunitz. E esse fator, ele é um fator difícil de medir. Não é muito fácil de fazer a medida dele. Mas tem uma enzima chamada urease, que é muito fácil de medir em laboratório, que ela se desativa na mesma temperatura do fator de Kunitz. Então, medindo a urease e sabendo que a urease não está ativa, a gente sabe que o fator de Kunitz também não está ativo. Então, essa é a medida. Baixa a urease, baixa a antitripsina. Então, tem números que são exigidos, né, de atividade dessa urease que vão determinar se essa farelo de soja vai afetar os animais ou não. Então, tem que estar tostada a soja. Soja crua resulta nisso aqui que vocês estão vendo. Ó. Isso aqui é um animal alimentado com soja cozida, né, ou soja tostada, e esse animal que não se desenvolveu aqui recebeu a mesma dieta, somente feita com soja crua. Então vejam o que acontece com o animal. Ele fica muito pequenininho, ele não desempenha bem, porque ele não tem como digerir. Se ele não tem como digerir, ele não tem como absorver.
Olha só o pâncreas desse animal, alimentado com soja crua. Aqui é o duodeno, né? Alça descendente, alça ascendente. E olha aqui o tamanho que tá esse pâncreas comparado ao animal normal. Esse aqui é um animal normal. Olha só o pâncreas super desenvolvido, tentando produzir mais enzimas, né? Então é incrível como há uma hipertrofia, né, do pâncreas tentando produzir mais, mas mesmo assim não tem efeito, porque o fator antitripsina acaba pegando toda essa tripsina que é gerada. E no caso da soja, quando a gente passa do ponto de cozimento da soja, que ela ficou hiper tostada, olha o que acontece também com o animal. O animal fica muito pequeno, né? Então, só pelo tamanho aqui do intestino, a gente já vê que esse animal ficou subdesenvolvido. Porque a soja super tostada também, ela causa a gente queima a proteína, e a proteína fica muito anovelada e ela não consegue ser digerida pelas enzimas do trato gastrointestinal. Então vejam que são vários problemas, né? Eu tenho que cozinhar, mas não posso cozinhar demais também. Então o cozimento ele atrapalha também a digestão. No suco biliar, nós temos então algumas substâncias importantes. A primeira delas é que vem dos ductos biliares, que é o bicarbonato, e depois nós temos então a bile, que vai solubilizar as gorduras. Então, o suco biliar ele é composto por sais biliares, o glicocólico e o taurocólico. Esses sais biliares são bem importantes na solubilização, assim como o colesterol, a própria lecitina, que é um fosfolipídio. Também é um meio de excreção de vários componentes, como os pigmentos biliares e os metais traço. Então, os pigmentos biliares normalmente vêm, lembram de onde? Eles vêm lá do grupamento M da hemoglobina, né? Então, a globina é a parte proteica, pode ser degradada, os aminoácidos reaproveitados, mas o grupamento M, ele é degradado e ele vai formar biliverdina, que dá, então, esse pigmento esverdeado que está presente na bile. Já falei para vocês das fases, né, de uma das fases da digestão, que é a fase cefálica, então mediada pelo parasimpático, em que a gente observa o alimento, a gente escuta o alimento, né, descascando uma bala perto do almoço, né, a gente já fica muito entusiasmado para comer. Os animais, às vezes, tu bate no comedouro dele, ele já vem correndo, né, ou ele começa a salivar. Então, são estímulos mediados pelo parasimpático, é uma fase em que pensa que vai comer e ele já tem uma preparação do trato gastrointestinal para isso. A fase gástrica é quando o alimento já chega ao estômago, né, e começa o processo de digestão. E a fase intestinal é a fase em que o alimento é digerido e absorvido dentro do intestino do animal, e aí a gente tem a secreção de vários hormônios que mediam todo esse processo. Bom, dentro do intestino delgado, então, nós temos as enzimas da mucosa, que são aquelas das glândulas da submucosa, né? Então, elas estão associadas muito com as velocidades intestinais e elas degradam, então, os oligosacarídeos e pequenos peptídeos em partículas que são absorvidas, como os monossacarídeos e aminoácidos. Então, são muito importantes para isso. Elas ficam dispersas na borda em escova, mas elas vêm da submucosa. Tá? Elas são perdidas porque tem descamação dos hilos, né? Então todo esse epitélio ele se troca em cerca de 24 horas. Então elas vão sendo perdidas, essas enzimas, assim como as células. E esse conteúdo, então, que vem dessas glândulas, né? Glândulas de Brunner e Lieberkühn, elas secretam, então, a sacarase, que degrada a sacarose, a maltase, que degrada a maltose, a isomaltase, a lactase, né, que em algumas pessoas não tem mais a secreção, oligo 1,6 glicosidase, que degrada, então, aquelas ligações alfa 1,6, as aminopeptidases, as dipeptidases. Então, todas enzimas super importantes, né, que tratam do metabolismo de glicídios e de proteínas,
e que vão permitir que esses componentes sejam absorvidos na sua forma de monômero. Bom, e aí então nós temos isso tudo acontecendo aqui nessa camada, que é a camada mucosa. Lembra para vocês, na camada mucosa que está aqui. Então, aqui estão as células que fazem a absorção, os enterócitos. Se a gente olha abaixo dos enterócitos, a gente vê uma rede de arteríolas chegando aqui, né? Então, são as arteríolas que chegam e as vênulas que drenam. E essas vênulas vão levar para veias e essas veias vão levar para a cava, que vão levar para o fígado. Os nutrientes que estão sendo absorvidos aqui. Então, os nutrientes passam do meio do lúmen do intestino para dentro dessa porção e vão ser absorvidos aqui, levados então para o fígado para serem metabolizados. E se vocês observarem aqui no meio, vocês veem uma arvorezinha aqui, né? Então são como se fossem dedos de luva. Isso aqui são os chamados ductos lactóforos ou ductos linfáticos, que levam então a linfa. Mas o que é essa linfa? A linfa nada mais é do que os quilomicrons que vão ir por aí. Então, durante o processo de absorção, vão ser gerados os aminoácidos, glicídios, eles vão pelas veias, né, e vão para o fígado, e as gorduras, elas vão vir por dentro da linfa, e elas vão drenar por esses ductos aqui. Esses ductos drenam para um componente que nós temos um pequeno órgão que a gente tem nas costas, assim, na parte mais dorsal do tórax, que é chamado de cisterna, chamada cisterna do quilo, e essa cisterna, ela recebe então todo o fluxo de linfa de todo o organismo e do intestino. E aí ela lança um ducto que entra no tórax, chamado de ducto torácico, que vai desembocar então nas veias, pode ser na veia cava, né, caudal ou cranial, depende da espécie, e esse conteúdo de gordura já vai cair direto na circulação sanguínea. Então é diferente das outras drenagens. Bom, e aí se a gente olha para o intestino, se a gente começa a tirar as camadas, a serosa, a gente vai vendo aqui as camadas que tem embaixo, né? E a gente chega então até a mucosa, daí a gente vê que a mucosa é isso aqui mesmo, né? Então essa árvore aqui, né, de células, e aqui tem toda uma superfície de drenagem. Se a gente olha mais precisamente, a gente vê aqui que tá toda aquela árvore tá aqui, né? Então de irrigação e drenagem. Então tem que drenar os nutrientes para serem absorvidos mais, já que eles são absorvidos por difusão. E aqui, então, a parte apical de uma célula intestinal, mostrando, então, as microvilosidades. Então, a microvilosidade é onde os nutrientes são absorvidos, né? Então, nessas porções aqui, onde tem até o glicocálix aparece aqui. Tá? Então, é nessa estrutura. Isso aqui faz parte de uma célula, são os dedos, né, que saem através de uma célula para aumentar a superfície de absorção. Já falei dos hormônios, né? Então a gastrina estimula a secreção ácida, a secreção de pepsinogênio, aumenta a contração do antro estomacal e tem uma ação trófica no crescimento da mucosa. Então a mucosa cresce por conta da gastrina, né? Então toda essa porção aqui, ela cresce por conta da gastrina, ela tem uma ação bastante importante. A secretina faz todo o controle, então, da digestão do adenal, estimula a colicistoquinina também, estimula a liberação de bicarbonato e da fase enzimática que vem do pâncreas, além do que vem da bile. O peptídeo inibitório gástrico ele estimula a secreção de insulina, então normal, né? Pós-prandial tem que ter secreção de insulina. Em altas doses inibe a secreção gástrica e a motilidade. Então ele acaba inibindo outras funções quando em dose mais elevada. O hormônio peptídeo intestinal vasoativo, ele está presente, ele é ativo em aves, né? Tem uma importância muito grande, parece tem importância da secretina. E o peptídeo YY parece ser o responsável por inibir a secreção do estômago de gastrina, porque ele é secretado já na porção mais distal do intestino. Então, parece que ele manda realmente diminuir a secreção lá. E o intestino grosso, então, faz absorção de água,
de eletrólitos, faz a fermentação das fibras que chegam lá e de todo o conteúdo que chega indigestível lá, então depende do conteúdo que chega indigestível, ele vai fermentar, como por exemplo a lactose, né? Não foi digerida, vai fermentar lá no intestino grosso. Faz a absorção de ácidos graxos voláteis e absorve também uma parte das vitaminas B e K, complexo B e K. A atividade enzimática nos ruminantes e nos não ruminantes, ela é diferente nos neonatos, né? Então, o desenvolvimento do rumen, ele causa alterações que a gente não observa, por exemplo, em monogástricos. Em monogástricos, olha só, a lactase, por exemplo, no intestino delgado, ela vai caindo. Claro, o animal vai desmamando, ela vai caindo. E vai subindo o quê? Quando o animal começa a comer aqui, ó, vai aumentando a atividade da amilase, da sacarase, da maltase. E olha em ruminantes o que acontece. A atividade da lactase cai, né? Também, então é semelhante. E a atividade da amilase, ela sobe, mas ela não sobe tanto assim. Por quê? Porque esse animal não vai ter muita amilase. O amido em si, ele vai ser degradado dentro do rumen. Então, quando o animal começa a desenvolver o rumen, a atividade da amilase e das outras enzimas que estão relacionadas a carboidratos, elas acabam caindo. Por exemplo, a maltase, olha só. Então, o malte que tem nos grãos, ele acaba fermentando no rumen. Então, não sobra quantidade de malte para ser degradado, né? Esse disacarídeo formado por duas glicoses, né, que seria em que a maltase faria a digestão para liberar duas glicoses, não tem função, porque no ruminante ele não absorve glicose, ele absorve, na verdade, ácidos graxos voláteis ainda dentro do rumen. Tem que lembrar, pessoal, se a gente coloca uma quantidade grande de açúcar dentro do rumen, o rumen não vai absorver açúcar. Ele não vai absorver glicose, ele vai absorver ácidos graxos voláteis. Então, se eu botar 100 gramas de açúcar dentro do rumen, provavelmente o animal vai absorver somente 5 gramas desse açúcar na sua forma original. O resto vai ser tudo na forma de ácidos graxos voláteis. A capacidade do intestino é muito relativa com o volume, então animais como o suíno e o homem têm volumes um pouco menores, mas obviamente cavalo tem um cólon enorme, bovinos têm um rumen gigantesco, ovinos também, então a capacidade é super alta nessas porções. O que mais que tem de importante aqui em aves? As aves possuem seco, mas a fermentação é insignificante, precisam de baixos teores de fibra, né? Aves comerciais, né? A gente tem vários espectros de aves na natureza, depende da espécie, a gente vai ter que dar uma olhada como é que é o intestino dessa ave, porque tem de todas as formas. Aí a gente vai ter que ver como é que é essa ave aí para a gente saber como vai alimentá-la. Mas as de origem, as destinadas à comercialização, como frangos e poedeiras, são animais que têm um seco que não é muito funcional. Em suínos, anatomicamente tem capacidade para digestão hidrolítica e fermentativa, né? Tem um cólon bastante grande e bem interessante em termos de funcionalidade. Em bovinos, a digestão fermentativa é fundamental, ela vem primeiro que a digestão hidrolítica, né? Tem que cuidar com animais em confinamento, porque a gente não pode exceder as quantidades de carboidratos rapidamente fermentáveis, né? Não pode exceder, tem que colocar uma quantidade de fibra. Em equinos, a diferença quanto à digestão fermentativa é o local, que acontece depois, né? Que é no seco e no colo, e a fibra é digerida, então, após. Então, o equino, ele não absorve, por exemplo, a proteína dos micro-organismos, ele absorve somente ácidos graxos voláteis. Mais diferenças fisiológicas, a ausência de nitrogênio na saliva de monogástricos, então os monogástricos não têm nitrogênio na saliva, e ela está presente, então, nos ruminantes, e ela é fundamental. Tem ausência de amilase na saliva dos ruminantes e cavalos, então não precisa de amilase, né, porque vai chegar dentro do rumen, e o rumen vai alterar todos esses componentes que estão ali derivados de glicídios. Não precisaria de uma amilase para quebrar em glicose e aí ser absorvida. Não tem necessidade. Então, tem amilase, mas é da própria microbiota que está dentro do rumen, não tem na saliva. E tem ausência de ruminação nos monogástricos, isso é algo que parece meio óbvio.
mas eles não ruminam, né? Então não tem esse processo de retorno do alimento até a boca para quebrar mais essas partículas. Tem ausência de quase todas as enzimas glicolíticas em ruminantes, então sacarase, glicosinase, essas enzimas que estão lá no intestino delgado, que são para digerir carboidratos simples, disacarídeos, né? Elas não estão presentes. E tem uma presença de nucleases importante, né, dentro do intestino de ruminantes, justamente para degradar o DNA ou o RNA presente dentro dos micro-organismos. Então, eles vão se alimentar de micro-organismos, eles precisam fazer essa degradação. Algumas particularidades importantes, então, da digestão ruminal é que o animal, o rumen fica a uma temperatura de 39, anaeróbico, o pH tem uma faixa de variação de 5,5 a 7,4. O suprimento tem que ser contínuo de alimento, porque é um fluxo contínuo de entra e sai, né? Existem contrações bem programadas dentro do rumen, vocês podem olhar, tem um capítulo do Dux, quem quiser entender um pouco mais sobre contrações ruminais, pode pegar aquele capítulo e ler. O Dux é um excelente livro de fisiologia, inclusive meu livro de cabeceira, muito bom. Tem informação de gases, então o CO2 e o metano, e a produção de ácidos graxos voláteis, e aqui é uma média, né? Mas isso aqui pode variar. E faz a absorção de ácidos graxos voláteis, amônia e água dentro do rumen. Bom, e como então é digerido e absorvido esses componentes aí da alimentação? Então o amido, lembra do amido, né? Ele tem ligação alfa 4 e alfa 6, derivados da amilose e da amilopectina, e ele é degradado então pelas enzimas. Olha aqui o amido, ele é degradado então amilose, amilopectina, depois dextrinas, que são cadeias de cerca de até 10 carboidratos simples associados, né? E aí depois, então, essas dextrinas vão sendo quebradas, e aí a ação da maltase, no final, libera a glicose. E aqui, a amilopectina libera também dextrinas, libera maltose, e essas dextrinas vão sendo quebradas também pela maltase e vão chegando até glicose. Dessa forma, vai chegando tudo na unidade absortível, que é a glicose, e aí ela pode ser absorvida. O leite, quem digere o leite é composto, tem um açúcar, né, que é a lactose, e a lactose é composta por glicose e galactose, mas aí precisa da lactase para fazer digestão. A beterraba, por exemplo, é frutose e glicose. E aí preciso também que essa digestão seja feita. E a celulose, ela é só glicose, né? Então ela é só glicose que vai ter ali, e ela precisa ser digerida, mas no caso de não ruminantes não tem digestão, e no caso dos ruminantes a microbiota vai fazer digestão, né? Ruminantes, cavalo, coelho, né? Vai ter fermentação sobre essa celulose. A absorção dos carboidratos é sempre na forma de açúcar simples, a única exceção é em neonatos, que é exceção para tudo, né? Até para proteína. Então absorvem tudo por pinocitose e eles não têm, então, uma necessidade de fazer digestão no início da vida, né? O amido, então, depois de quebrado, ele forma a glicose precisa de sódio para absorção. Então, passa pelos canais dependentes de sódio e vai ser absorvida, então, aqui. Então, absorve glicose com sódio. E a frutose é absorvida também em canais específicos para frutose e vai direto, então, para o plasma sanguíneo. É uma difusão da frutose, é uma difusão facilitada por proteína carreadora. Tá? Então, aqui tem uma identificação da frutose. Glicose com sódio, lembra, eu acho que talvez lembre vocês o soro caseiro. Então, o soro caseiro é feito justamente com açúcar e sódio, para hidratar. Por quê? Porque a glicose, ela absorve uma grande quantidade de água na sua volta e o sódio também. Então, quando absorve glicose com sódio, absorve água também e hidrata o paciente, além de gerar energia, né? Então, a concentração de sódio no intestino é decisiva para a absorção de glicose. Então, da mesma forma como é feito o soro caseiro, só para vocês lembrarem.
E a galactose compete com a glicose no processo de absorção. Então, as duas fazem competência pelo mesmo sítio. As proteínas são absorvidas, então, na forma de aminoácidos de tripeptídeo, então sofre a ação das enzimas, que vêm do pâncreas e depois aquelas que estão na borda em escova, e vão, então, dar suporte à absorção de aminoácidos individuais de 2, 3, e tem estudos que mostram que até 6 aminoácidos podem ser absorvidos da forma intacta. Então, eles passam por esses canais específicos, né, que são específicos para determinados grupos de aminoácidos, inclusive os aminoácidos concorrem nesse processo. Então, tem transportadores para ditripeptídeos, para aminoácidos neutros, aminoácidos básicos e aminoácidos ácidos. Eles fazem concorrência. Então, eles concorrem. O que mais que é importante aqui? Quando diminui a quantidade de alimento, aumenta a digestibilidade da proteína. Sim. Então, quando a gente diminui as quantidades de alimento, normalmente o que acontece é isso, melhora a digestibilidade dos nutrientes. O intestino parece que consegue fazer uma absorção melhor. Existe absorção, então, de aminoácidos puros na forma sintética, são chamadas dietas purificadas, em que os transportadores de tripeptídeos não são utilizados. Então, o transporte é individualizado. E a digestão de gorduras, que é a digestão mais complicada, ela vai precisar, então, que a gordura que está na dieta, que vem do estômago, ela seja solubilizada pelos sais biliares para que as partículas fiquem menores. E aí, então, esse processo é chamado de emulsão lipídica, né? E aí forma as micelas hidrossolúveis. E essas micelas hidrossolúveis podem ser atacadas pela lipase pancreática, liberando então do triglicerídeo os ácidos graxos, monoglicerídeo e até diglicerídeo, que pode ser absorvido. Então vejam que podem ser absorvidos mono e diglicerídeos, assim como ácidos graxos e glicerol, que vão aqui para dentro do enterócito. Mas para sair esses componentes do enterócito, eles vão ter que ser reesterificados. E a reesterificação, ela é um processo que precisa então juntar de novo esses ácidos graxos com os monoglicerídeos para formar triglicerídeo de novo. Então empacota tudo de novo dentro da célula, junta com fosfolipídios na camada mais externa para dar solubilidade para a molécula. São colocadas algumas proteínas marcadoras nessa molécula grande e mais colesterol. Isso tudo vira o quilomicron. E esse quilomicron que vai ser exportado então para a rede linfática, que depois vai cair na corrente circulatória e aí vai chegar aos diferentes tecidos do animal. Algumas particularidades na digestão de lipídios é que para a formação das micelas há maior afinidade por monoglicerídeos, depois por ácidos graxos insaturados e após por ácidos graxos saturados. Então a digestão de ácido graxo saturado normalmente é pior, tá? Então, mas a digestão de gorduras, pessoal, lembrem que é próxima a 100%. A digestão de ácido graxo saturado é de 98%, continua sendo alta. Quando tem excesso de cálcio na dieta, pode formar sabão. Então, cálcio com gordura pode virar sabão, especialmente os saturados. E aí não é absorvida a gordura via dieta. Ácidos graxos tendem a diminuir a secreção de bile, eles não precisam de bile, né? E ácidos graxos saturados de cadeia longa são menos absorvidos, que foi o que eu falei há pouco tempo. A degradação no rumen, então o rumen é uma câmara de inativação. Então, quando a gordura cai no rumen, muitas coisas acontecem, né? Normalmente o que acontece é que acaba, né, com as insaturações. Então, é complicado. Então, sofre hidrogenação, biohidrogenação e satura as moléculas de gordura que estão lá. Tá? Então, sofrem hidrólise e vão ser saturados. No caso das gorduras, os carboidratos vão produzir ácidos graxos voláteis e as proteínas podem liberar peptídeos, nitrogênio e CO2 e podem dar subsídios, então, à produção de proteína microbiana. Também no rumen, o animal pode ingerir nitrogênio livre ou ele pode tirar o nitrogênio das proteínas e deixá-lo livre. E aí ele vai ser absorvido, vai para o fígado, no fígado ele é transformado em ureia, a ureia
São duas moléculas de nitrogênio associadas a um CO, e aí essa ureia pode recircular, ela pode ir para a saliva e o excesso pode vir para a urina. Tem que tomar muito cuidado quando a gente bota ureia na alimentação dos animais, porque pode intoxicar. Quando excede a quantidade de ureia, no rumen ela forma amônia, a amônia é absorvida, no fígado ela volta a virar ureia, mas a produção de ureia é limitada. Então, a amônia é muito tóxica. Se começar a absorver a amônia em grande concentração, vai dar problema de intoxicação por amônia. No rumen também são produzidas as vitaminas do complexo B e K, que fazem com que os ruminantes não precisem. É produzido também, não precisem na dieta, né? E em equinos também não. E em animais que não fazem fermentação, é necessário. Tá? Então, a maior parte dos animais que não fazem fermentação é necessário. A vitamina K já foi tirada da lista de essencialidade para cachorro e gato. Faz 2 anos que foi removida. E os minerais, então, mineral é tudo essencial. Então, todos são essenciais. Nós temos os macrominerais e os microminerais, que a gente vai ver depois, e eles têm que vir via dieta. Não tem solução para isso. Tá bom, pessoal? Então, a próxima aula é a aula de digestibilidade. Vocês vão ter uma ideia de digestibilidade, como que esse intestino digere e absorve, como a gente calcula, né, essa percentagem de digestibilidade. E aí, em algumas semanas mais, a gente vai entrar na parte do metabolismo.